Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 594 e minguando até 696 dias, 31 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 594, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 62, com o subtítulo O Poder Relativo dos Cosmos, parte 2, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que você possa ter praticidade em acompanhar esse conteúdo. Eu também deixo a abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, e também deixo uma referência desse título e da mesma forma. E também coloco na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo, O Poder Relativo dos Cosmos, e vou colocar por último a expressão corrida dos quatro últimos blogs, certo? Por eu ter hábito de fazer a expressão corrida dos quatro últimos blogs, então eu estou colocando isso em quatro blog. O último vídeo na descrição, ele vai dar referência aos quatro últimos blogs, certo? Com a expressão corrida. Isso é para que vocês possam ter praticidade em tudo, ok? Eu adotei esse subtítulo, O Poder Relativo dos Cosmos, né? Para que a gente possa ter uma referência naquilo que possa ser é, espiritualidade e naquilo que possa ser emocional, né? Para que a gente possa entender que tudo vai depender de um equilíbrio de todas nós, né? De estar relacionando isso de uma forma correta, para que a gente possa ter um relacionamento respeitoso com um com o outro, fazendo essa interação para que a gente possa ganhar conhecimento de todas as coisas. E hoje, né, eu estava entendendo o seguinte: você já viu que o vestido da consciência, o que que seria o vestido da consciência, né? O vestido da consciência são aquilo que nós temos uma consciência sobre essa energia boa. Nós somos interior, nós coloca para fora e nós dá uma veste para esse nosso corpo emocional. Isso é o vestido da consciência. É como realmente você estivesse colocando uma roupa, sabe? E significa que você tem uma consciência, você está protegendo esse seu corpo com a sua consciência, com aquilo que é espiritualidade, filtrando, sabe? Tudo aqui para você não passar dos limites, dos seus limites, para que você não passe do seu limite. Então, esse vestido da consciência, ele é uma espiritualidade do nosso corpo. Significa que nós temos consciência. Ele fica na postura do marido, fica na postura de um mentor, fica na postura das pessoas, de forma que os atos conscientes que têm um vestido bom, que têm um vestido branqueado, que têm uma roupa boa, eles conseguem muitas das vezes fazer a proteção desses corpos aqui, certo? Eles não só produzem uma energia boa para ele, mas produzem também uma energia boa para esses daqui. Pode olhar aí, todos os astros de Deus
que estão dentro da sociedade fazendo trabalho social, eles deixam esses corpos flexionados. Eles não têm preconceito, não têm racismo, desigualdade. Pelo contrário, eles fazem junto com aquelas pessoas que estão ali. Faz música para elas, deixa elas alegres, felizes, deixa elas aqui desenvolvendo a consciência dela tranquilo. Então, esses astros, é ele que protege os cosmos. É eles que protegem os cosmos com a energia boa, com a presença dele boa, e às vezes a expressão, fazendo uma expressão boa, e protegendo esses corpos emocionais, entende isso? Para que eles venham, de uma certa forma, descobrir essa energia, esse corpo ausente daquilo que eles são, e para que no futuro eles possam também manifestar dessa forma. Quando Mas a gente temos que ter cuidado com os corpos emocionais, certo? É que estão movimentando dentro da sociedade. Eles são muito astutos, certo? Assim como esses astros, eles conseguem uma boa espiritualidade, uma boa presença com o seu corpo emocional, esses outros corpos emocionais, eles fazem uma oposição um do outro. Eles colocam um contra o outro, certo? De uma certa forma. Mas à medida da forma que você entende o seu processo, o seu trabalho do ato evolutivo, então você automaticamente você faz com que essas pessoas elas ficam unidas por um juízo eterno. Isso é importante, entenda isso? O que eu quero que vocês entendam sobre o vestido da consciência? Quando eu comecei este blog diário, há muito tempo atrás, então o que acontece? Eu comecei nu, sem consciência nenhuma, não tinha consciência de nada. Hoje é possível ver as vestes, né, a consciência, o corpo consciente. É possível ver, né, essa veste. Se vocês estiver acompanhando esses blogs, você vai entender. As vestes, elas estão aparecendo. A veste da consciência, elas estão aparecendo. Entenda isso? Antes de meu pai ter ido, né, eu sempre tinha dito isso a ele. Eu falei: "Pai, eu vou deixar minha barba crescer para tampar minha vergonha", né. Aí meu pai, ele sempre dizia, fala: "Não, meu filho, deixa a sua barba limpa, seu rosto limpo". Aí depois eu tive uma consciência de que eu tinha que deixar minha barba crescer, né, fazer tampar minha cara para mim muitas das vezes, para mim fazer uma com aquelas pessoas mais pobres, mais necessidade, eu pedindo a Deus para que eu possa interceder pelos pobres, pelas pessoas mais carentes, para que as pessoas que estão, né, às vezes dentro da sociedade carente de alguma coisa e outra. Então, eu entendo que Deus me ouviu e me trouxe uma veste da consciência, né, para que isso possa ser uma coisa relativa a outro corpo, para que eles possam ter uma consciência daquilo que nós podemos ter uma veste, certo? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Na mesma hora que a gente temos, para muitas das vezes, para você interceder por alguém, você tem que fazer um com eles, para que você possa, de uma certa forma, trazer consciência junto com, né, evoluir uma consciência, trazer uma veste nova, uma coisa boa, para que ela possa ter consciência sobre esses seus corpos emocionais. Isso é um trabalho, delicado para que nós possamos compreender tudo o que está sendo dito. Entenda isso. Vamos então fazer a expressão livre, né, deste contexto e vamos, nos expressar sobre ele. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, né, vamos entender isso. Vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá, dar continuidade no blog anterior. Se vocês não viram o blog anterior, está na descrição do vídeo, um blog que antecede esse. Vai lá e veja e dar continuidade com esse blog. É muito interessante que vocês façam os processos de conscientização de uma forma continuada, ok? Entendendo os cosmos bom e que relaciona a consciência da fonte, a consciência manifesta desta fonte e dando uma relatividade com o tempo desta relação,
Vamos conhecer agora o cosmo ruim. O cosmo ruim vai explicar um espírito de criação deste corpo emocional. Esta emoção ela vai se dividir sobre o bem e o mal. Quando for o bem, vai ser apenas um sentido para este corpo. Este sentido não pode ser manifesto, pois o corpo relativo é um corpo simples de entendimento simples. Isto explica que cada corpo vai ter o poder de se realizar somente uma vez com este seu corpo emocional. Isto explica que o sentido é uma espiritualidade da relatividade da consciência junto com o seu corpo emocional, sendo esta relatividade não pode ser manifesto para que a energia boa seja um filtro da sua própria consciência. Vamos então por parte, né, para que a gente possa entender isso de todas as formas. Vamos lá. Entendendo o cosmo bom, né? A gente entendeu os cosmos bons no blog anterior, né? Que o cosmo bom, só para dar uma voltar em nossas, para a gente retomar isso, o que fora dito no blog anterior, o cosmo bom são aquilo que você manifesta da sua consciência interior, desse corpo ausente. Então você manifesta isso aqui fora, né? Isso produz uma energia, um ambiente bom para as pessoas, certo? E de forma, se você tiver, dependendo da postura que você tiver, você já vai cair logo aqui dentro da sociedade, no tempo, certo? Caindo dentro da sociedade, você vai ter que ter uma consciência de um marido para relacionar esse corpo emocional, de uma certa forma, né? Todos os blogs eu falo sobre essa postura, porque quando você está produzindo alguma coisa boa da sua consciência, você produz um ambiente bom, uma energia boa para outro corpo, certo? Mas quando você vem daqui da sociedade, você já tem que ser essa energia boa, certo? Você já tem que ser, já está no ambiente, você representando o marido, você tem que ter consciência e tudo, certo? Muitas das vezes vai ser uma forma. Do lado direito você relaciona uma dependência do seu relacionamento social, certo? E do lado esquerdo você já vai relacionar já o seu dependente, de uma certa forma, o seu dependente. Ambos pode ser uma energia boa. Não significa que você depender das pessoas, não significa que seja uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim você depender da pessoa. Imagina você depender de uma pessoa que você confia, que você ama, seu pai, sua mãe. Não, fala, não posso contar com meu pai, posso contar com a minha mãe, né? Eu posso contar com meu esposo, posso contar com meu marido, que vai estar ali comigo em toda hora. Então, isso é bom. Não significa que isso seja ruim, mas de forma que cada um tem que entender as suas posturas dentro da sociedade. Ah, você vai ser um mentor, vai dar aula para alguém, vai fazer, então você tem que ficar do lado de cá, já consciente naquela pessoa que vai depender de você, para você relacionar ela bem sobre a espiritualidade, sobre aquilo que você tenha conhecimento, certo? Aí quando você já é um mentor, você já é essa energia, você já é uma energia, já faz essa relatividade, né, de todas essas coisas, entenda isso. Entenda isso, vamos entendendo isso. Vamos lá. Entendendo os cosmos bom e que relaciona a consciência da fonte, né? E a consciência manifesta dessa fonte, né? Dando uma relatividade com o tempo desta relação, né? Tudo que nós estávamos tendo dito ali já está explicado, né? Que você é uma consciência e manifesta isso no tempo depois do seu corpo emocional, certo? E existe aquela forma, como eu tenho dito, de você relacionar um dependente, né, de uma consciência relacional dependente, e o dependente relacionar essa dependência a outra pessoas que está no relacionamento social. Entenda isso. Vamos conhecer agora os cosmos ruins, né? Os cosmos ruins. Isso aqui é muito
explicativo muito interessante, você tem que compreender disso. Vamos lá. O cosmo ruim vai explicar um espírito de criação deste corpo emocional. O que que é um espírito de criação? O que que é um espírito de criação? Um espírito de criação, geralmente ele relaciona a dependência, tá? Ele fica do lado de cá, da direita, relacionando a dependência, representando aquelas pessoas mais pobres, certo? Aquelas pessoas mais carentes. Muitas das vezes você vai ter alguma pessoa do lado dele, ele não vai saber quem você é, certo? Uma pessoa que seja consciente, que tenha uma consciência, mas ele vai ficar aqui infiltrada junto com os seus corpos emocionais, porque ele vai, de uma certa forma, ele vai ter que interceder, ele vai ter, da mesma forma que você está, ele vai estar com você, relacionando uma dependência, certo? Relacionando a dependência. Logo, você não vai identificar quem ele é, né? Dentro da sociedade, você não vai conseguir identificar, mas ele vai estar aqui fazendo um com você, relacionando essas mesmas dependências que você, certo? Para fazer os mesmos movimentos que você está fazendo, certo? E ele, né, ele pode estar do lado de cá, pode, mas para ele fazer uma oratória, representar alguém dentro da sociedade, ele tem que estar nas mesmas posturas, fazendo os mesmos movimentos que você, de uma certa forma, para que você possa desenvolver, para que você possa estar num ambiente flexionado, para que você possa ter uma consciência, forçando a você movimentar para fora, da mesma forma. Hoje eu vejo muita gente nessa postura, né, fazendo esse trabalho, fazendo um movimento para fora, né, invocando alguém lá fora, né, exteriormente, invocando, fazendo com que as pessoas se movam para fora de uma certa forma, e certo? Aí ele fica aqui no meio aqui, junto com você. Mas aí o que acontece? O espírito de criação, ela é aquela emoção nossa, aquilo que nós entendemos das pessoas que estão lá fora, é aquilo que nós entendemos das pessoas lá fora. E esse entendimento é a coisa que você cria sobre a sua emoção, sobre o seu sentido, aquilo que poderia ser seu, você está dando isso de uma forma negada. Você está criando uma espiritualidade negada para outras pessoas. Isso é o cosmo ruim. É quando você dá uma coisa que poderia ser sua, você dá para os outros. Aí, quando você dá essa coisa para os outros de uma forma equivocada, que é emoção sua, aí você começa a negar o seu relacionamento social e começa a se negar também. Você cria alguma coisa para você relacionar, ou seja, você não tem a relatividade. Você não é relativo ao tempo, você não é relativo a outro corpo emocional, você é relativo a uma coisa que você está sentindo emocionalmente. Aí vem um preconceito, a desigualdade social, vem tudo que você entende. Quando eu falo desigualdade social, não faça referência ao dinheiro, tá? Tem nada, a desigualdade social não tem a ver com o dinheiro, ele tem a ver o quê? Com aquilo que eu diminuo os outros para mim crescer, ou aquilo que eu diminuo a mim para o outro crescer. Tudo isso são coisas emocionalmente, um corpo emocionalmente, certo? Corpo emocionalmente. Dinheiro, isso aí são produtividade, são aquilo que representa o que você produz dentro da sociedade, aquilo que você tem. É isso, você trabalhou de uma forma honesta, o dinheiro é seu, pô, o dinheiro é seu. Isso não representa desigualdade social. Desigualdade social, ele está sobre os nossos conceitos, os nossos corpos emocionais. É aquilo que eu engrandece um para me diminuir, aquilo que eu diminui a mim, aquilo para o outro ficar engrandecido. Aí isso vai gerar um ambiente na presença do corpo de uma forma que um vai negar o outro, outro vai negar o outro, vai negar um, vai negar o outro, entenda? Existem várias formas de vocês compreender isso. Esta emoção ela vai se dividir sobre o bem e o mal, né? Entenda que eu dividi o espírito de criação, eu dividi ele sobre o bem e sobre o mal, para que a gente possa entender ele de todas as formas. Vamos lá, olha só. O cosmo ruim vai explicar um espírito de criação deste corpo emocional. Esta emoção ela vai se dividir sobre o bem e sobre o mal. Quando for o bem, vai ser apenas um sentido para este corpo, para este seu corpo, né? Para este seu corpo. Deixa eu acrescentar o seu aqui para que nós podemos entender que está no espaço de corpo. Seu corpo
né? E seu corpo, espaço de corpo, é aquilo que você está sentindo, ok? Quando a gente entendemos aquilo que nós estamos sentindo e nós filtramos isso, nós não passamos isso, não repassamos isso a outra pessoa, então eu tenho uma consciência daquilo, então eu vou ter que filtrar isso para mim expressar isso de uma forma correta, para que aquilo que eu estiver manifestando aqui, para aquilo que eu estiver manifestando aqui, né, nos cosmos dos corpos, que seja uma coisa relativa, que seja uma coisa boa para o outro e para mim, da mesma forma, certo? Porque quando eu filtro as coisas e não falo qualquer coisa, eu já estou relacionando um respeito àquele corpo emocional, certo? Eu não estou relacionando ele de qualquer jeito. Se eu não relaciono ele de qualquer jeito, é porque eu tenho respeito com ele. Eu entendo que as minhas expressões, ela não pode ser para a emoção do corpo emocional. Eu não olhar para a pessoa como ela se veste e tal, de uma coisa ou outra, né? E não fazer essa menção sobre o corpo emocional dela diretamente e relacionar a consciência dela. Isso que eu tenho que fazer, certo? Este sentido não pode ser manifesto, né? O sentido que está dentro de nós, que fazemos parte da emoção dividida, ele não pode ser manifesto, pois o corpo relativo é um corpo simples de entendimento simples. Se eu entendi que o meu corpo relativo ao tempo, relativo a outro corpo, é simples de entendimento simples, eu tenho que entender aquilo que eu vou relacionar a outro corpo simples, de entendimento simples e que seja igual a mim, e que seja semelhante a mim. Eu entendi a semelhança, que eu sou simples de entendimento simples, que ele é simples de entendimento simples, eu faço uma relatividade sobre as minhas expressões, para que ele, de uma certa forma, seja relativo a mim ou seja relativo a ele. O que que acontece? Esse espírito de criação é muito astuto. Por que que eu digo isso? Você já parou para pensar, por exemplo, como que funciona isso dentro da sociedade? Às vezes você mede uma palavra para falar da pessoa, beleza, você mediu, mas você está referindo diretamente o corpo emocional dele, você não está referindo uma consciência. Quando você vai diretamente no corpo emocional dele para que ele seja grande e ser pequeno, ou para que você seja pequeno e ele grande, então você vai direto no corpo emocional dele, você vai causar um desequilíbrio dessa sua relatividade. Então não tem relatividade para você, não tem relatividade para ele, certo? Aí você vai engrandecer aquele corpo emocional, né? Por exemplo, vamos falar isso diretamente. Você olha para uma pessoa emocionalmente, corpo emocional, você fala assim: "Olha que pessoa sábia, né?" Você está dizendo para o corpo emocional dela ou para aquela veste do que ela está vestindo, por aquela expressão, por aquela energia boa dos cosmos? Aí, se você estiver falando do corpo emocional, você está se diminuindo para que ele cresça, certo? Então, vocês 2 vai ficar negado. Eu tenho que entender que essas energias, ela não faz parte da minha realidade, ela não faz parte da minha realidade quando eu estiver no ato missionário, ela não vai fazer parte da minha realidade, ela vai fazer a parte ela vai fazer parte dos cosmos, das energias dos cosmos, daquilo que nós estamos movimentando dentro da sociedade. Existe forma que você possa ter relacionamento, ter, realização pessoal, mas aqui não é o caso. Tudo que nós estamos falando de um ato missionário, entenda isso. Este sentido não pode ser manifesto, pois o corpo relativo é um corpo simples de entendimento simples. Isto explica que cada corpo vai ter o poder de se realizar somente uma vez com este seu corpo emocional. Você entendeu que você vai poder realizar só uma vez com o seu corpo emocional? Então você entendeu que você é simples. Simples, uma vez só, identifica que você é simples, de entendimento simples, certo? Se você é simples, de entendimento simples. Vamos entender isso. Isto explica que o sentido é uma espiritualidade da realidade da consciência junto com o seu corpo emocional. O sentido é uma espiritualidade, né,
daquilo que o meu corpo emocional é, daquilo que eu sou uma consciência interior, daquilo que eu sou uma consciência interior, entende? O sentido é isso. Sendo esta relatividade, né, sendo este relativo, não é relatividade. Se eu estou falando de uma consciência, é isso que eu estava entendendo. Se eu estou falando de uma consciência, é relativo, né? Sendo este relativo, não pode ser manifesto para que a energia boa seja um filtro da sua própria consciência. Se você, né, pegar o primeiro blog que eu for ter dito, explicando o que é relativo e o que é relatividade, o relativo ele é uma relação, né, entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu relaciono a minha consciência interior, eu relaciono a minha consciência interior com o meu corpo. Isso é relativo. Minha consciência interior com o meu corpo. Isso é relativo. Agora, quando eu relaciono o meu corpo com o exterior, e é relatividade, porque a relatividade ele vai dar uma interação, ele vai fazer com que a matéria se movimenta junto com o tempo que eles encontram em um mesmo espaço nas suas relatividades. Corpo, matéria e tempo no mesmo espaço, dando essa ideia de relacionar corpo e tempo, corpo e tempo. Isso é relatividade. Existe forma desse corpo ser relativo a outro corpo? Eu também já teria explicado isso. Quando ele é relativo a outro corpo, os dois corpos eles vão estar sendo relativo do tempo. Relativo do tempo significa que eu sou relativa a outro corpo emocional, significa que ele tem consciência em mim, eu tenho consciência nele, e os nossos dois corpos são relativos ao tempo, são relativos ao tempo. Ou seja, esses cosmos não vai ficar sendo dividido para nós. Ele não vai ser, os nossos corpos não vai ser nada que nós podemos dizer oposto um do outro, porque nós estamos formando uma mesma energia, com os mesmos cosmos, temos os mesmos entendimentos de cada coisa. Entenda, nós estamos produzindo boas energias, os nossos corpos não é o oposto. Quando nossos corpos são o oposto, ele vai representar bem isso, nosso espírito de criação, aquilo que nós criamos de coisas emocionais. Entenda que quando a gente falamos de oposto, são tudo aquilo que nós criamos, ideologia para um e para o outro. A gente não quer fazer um com a pessoa, nós não quer fazer um com o outro corpo, a gente quer ficar contra ele o tempo todo, né? Inveja, ciúme, tudo criando uma energia negativa para esse corpo, uma presença negada desse corpo, uma presença negada desse corpo, certo? Uma presença negada. Aí, o que acontece? Da mesma forma que existe o corpo ausente, que é uma espiritualidade real, daquilo que foi desfragmentado do poder de Deus, daquilo que foi desfragmentado da fonte, existe esse corpo também ausente. Esse corpo emocional, quando ele é ausente, significa que eu não tenho consciência no meu relacionamento social, ou o meu relacionamento social não tem consciência em mim. Às vezes eu vou me sentir bem na presença dele, mas às vezes ele não vai sentir bem na minha presença. Às vezes eu vou sentir bem na presença dele, né? Ou às vezes ele vai sentir bem na minha presença, mas às vezes eu não vou sentir bem na presença dele. Entenda? Porque isso tudo são os nossos corpos presentes que produzem essas harmonia, esse ambiente relacionado, certo? Quando você fica bem na presença da pessoa, significa que ele está presente junto com você, que ele está produzindo boas energias aqui fora e que ele não está oposto a você, ele não está contra você, ele não tem inveja de você emocionalmente, ele não tem inveja de você, ele está olhando para o mesmo lado que você e tal. Eu vejo que o quanto é desnecessário, por exemplo, vou falar assim para você entender, quanto é desnecessário, por exemplo, depois que você adquiriu um monte de dinheiro, um bilionário, né, trilionário, aí você entendeu o corpo simples de entendimento simples. Falando isso só para você entender. Não significa que você não tem que ser um grande empresário, que você não tem que ter uns planos objetivos, nada disso. É só para você entender. Aí depois que você entendeu, você ganhou um monte de dinheiro, bilionário, né?
Aí você entendeu o quanto isso é desnecessário quando você está relacionando o seu corpo, o seu ambiente, né, aquilo que para você dá relatividade a outra pessoa, né. Ou seja, se você tem muito dinheiro, você não entendeu que você é um corpo simples, de entendimento simples, o seu relacionamento vai ficar muito negado de uma certa forma. Aí tudo que você faz é uma desnecessidade, é uma coisa desnecessária a você. Desnecessária a você e para o outro, porque você não vai conseguir se realizar com dinheiro. Não vai, não vai, né. É muito desnecessário você, né, para realização, o dinheiro, ele fica muito, desnecessário, né, de uma certa forma. Entenda isso. O que que eu quero que vocês compreendam? A relatividade, né, entre um corpo e outro, de você estar presente, o presente, ele não vai depender daquilo que você produz nos cosmos, muitas das vezes, para o seu corpo presente, não vai depender daquilo que você fez, porque isso aqui está tudo inserido no tempo, isso aqui vai passar. Aqui você pode se realizar com várias pessoas, entende isso? Entenda isso? Vamos terminar este blog diário, né. Eu eu queria expressar alguma coisa sobre a aquilo que sobre o poder econômico. Eu não consegui achar a expressão, né, mas talvez você conseguiu ver o ponto correto e ganhou consciência, certo? Relaciona isso nas suas consciências, tenta entender que a diferença daquilo que você tem, né, daquilo que você possa ser, né, uma presença para uma pessoa e daquilo que você possa produzir no tempo e que de determinada situação, isso aqui vai, de uma certa forma, vai se perder com o tempo, certo? Todas que vai se perder. Eu fico observando, né, que quando Deus restaurar toda essa energia boa para todo mundo. Muito bonito, né? Entende? Aí, muito bom, né? Para todo mundo, né? Entenda isso. Tudo isso aqui fora é o que nós produzimos, tá? A produção, você pode olhar aí para a natureza, a produção, tudo, ela vai ficar perdida no tempo. Você plantou alguma coisa hoje, uma árvore, produziu frutos, né? Com o tempo, aquele fruto ele vai servir de alimento para alguma pessoa e vai desaparecer o fruto, produtividade, eu sou cosmo, energia, ou seja, a atmosfera ela vai te dar e ela vai te tomar, vai te dar e vai te tomar, certo? Esse corpo aqui, quando ele tem uma presença, quando ele tem uma presença harmoniosa, ele é bem muito mais gratificante, certo? Ele é bem muito mais gratificante quando você não relaciona o poder a outras pessoas. Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se vocês não estiver compreendendo, não há necessidade de você se inscrever neste canal, ok? Faça esses trabalhos nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação e, e relaciona isso de todas as formas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.